Presidência para a deputada Carla, que irá convidar o próximo orador a fazer a sua fala. Obrigada, deputada Bia. É um prazer estar aqui com você, dividindo essa mesa. E é engraçado como a gente pensa, às vezes, bem parecido, porque quando a gente fez esse pedido da sessão solene, a gente protocolou no mesmo dia, com algumas horas de diferença. A Bia protocolou antes de mim e a gente sempre esteve juntas, né? Nesse aprendizado que é conhecer a história e os pensamentos de Olavo de Carvalho. Quero convidar a ter palavra agora o professor Paulo Fernandes. Fernando, desculpa. É que eu confundi com o André Fernandes. Professor Paulo Fernandes, para fazer uso da palavra por 5 minutos. Senhora Presidente, cumprimento as duas autoras, 9 deputados, e fiz questão de propósito, pela primeira vez, usar a tribuna do lado da esquerda. Eu acho que o Olavo de Carvalho gostaria dessa ironia. Parabéns! Gostaria que vocês olhassem deste lado de cá, do lado da esquerda, os bancos vazios. Eles nunca leram o livro do Olavo de Carvalho. Valeu, professor! Bravo! Na condição de professor, tive a oportunidade de ler muitos livros dele, de fazer o seu curso e também, em certa ocasião, poder tido a oportunidade de conversar com ele. E eu, na condição de advogado, naquela época, eu entrei com ação na OAB para cassar a carteira do José Disseu, condenado, cassado o mandato nessa casa e também condenado no Supremo. E tive a satisfação de um dos seus programas, dele fazer uma alusão elogiosa, dizendo que tinha mais de 1.300.000 advogados no Brasil e apenas um teve a coragem de enfrentar aquele que era o cabeça de todo o sistema. E dentro dos seus frutos, da sua contribuição, não podemos deixar de falar dos seus 8 filhos e 18 netos. Um dos ensinamentos que eu mais gosto dele é quando ele fala que a moderação na defesa da verdade é o serviço prestado à mentira. Dizia que ele era o pai da direita. Eu também eu discordo, né? Porque antes dele nós tivemos outros brasileiros também, pensadores, filósofos, escritores, e que obviamente cada um foi pegando a experiência do outro. E aí eu não posso deixar de citar, na década de 30, Plínio Salgado, e depois Dr. Elias Carneiro, com quem eu tive a honra de trabalhar nesta casa. Dizia também o Olavo de Carvalho que o homem medíocre não acredita no que vê, mas no que aprende a dizer. Nós vivemos uma sociedade de muita maledicência e pouca benedicência. Quando você vê as pesquisas na internet, sempre se fala das coisas que o Olavo teria feito no passado, que no nosso olhar de hoje não seriam coisas abonadoras. Mas está na hora de nós praticarmos a benedicência, de falar bem. E o mais importante disso é a conversão dele e a volta ao catolicismo. E já no final da sua vida, ele dizia que se pudesse dar um conselho para os jovens, ele falava: mais importante do que estudar é ler, e ler bons livros. E o segundo conselho era orar antes de ler e depois dessa leitura. Dizia ele também que a vaidade da ignorância é um abismo da miséria humana. No seu livro Imbecil Coletivo, ele falava uma espécie de tirania. E uma das formas da tirania, Marcos Feliciano, é quando se tem que respeitar o ridículo. Essa semana eu estava na Comissão de Direitos Humanos, estava sendo discutida a lei da anistia, e uma senhora feminista usou a seguinte expressão: femanagem. Eu falei, eu não sei o que é isso, eu sou um professor. E fui no Google ver e descobri que femanagem, Bia Gibbs, é uma palavra utilizada pelas feministas para substituir homenagem. Ou seja, esse é o absurdo do ridículo. Ou seja, contribuindo para a tese do professor Olavo, é uma forma de tirania. Ou seja, quando eu, deputado, tenho que respeitar essa pessoa na Comissão de Direitos Humanos falando uma tolice dessa. Mas, caríssimo deputado André Fernandes e Nicolas,
A palavra-chave que nós estamos vivendo hoje, o enfrentamento, é a questão da liberdade. E dizia Olavo de Carvalho, dentro do seu pensamento complexo, multifacetado, muitas vezes controverso, que a natureza da liberdade individual é o principal desafio que vivemos hoje na nossa sociedade, principalmente nos tempos sombrios que estamos vivendo. E ele, obviamente, teve um passado, digamos assim, entorpecido pelo comunismo, que depois, obviamente, ele deixou, e ele dizia, o comunismo não é um grande ideal que se perverteu, é uma perversão que se vendeu como um grande ideal. E para terminar, senhor presidente, ele dizia sempre a briga entre a área de humanas e exatas. Ele dizia que a matemática era o pai de todas as matérias da exata. E dentro de nós, da humanas, ele dizia que a geografia é onde estamos, a história onde estivemos, mas que a filosofia era mais importante, porque é para onde queremos ir. Então, para terminar, ele dizia que no Brasil é preciso explicar, desenhar, depois explicar o desenho e desenhar a explicação. E que ele, na milícia do além, num jardim sem afeições, ele não é uma samambaia frágil, ele é um orvalho forte. Olavo quase sempre tinha razão. Um abraço.